Então instala-se ali e os judeus se espalham, né, para o Marrocos, para a Grécia, né, para o Egito. Pro Egito. E essa imigração judaica, ela não para, né? Mas isso foi mais massivamente, Shimon, para Portugal. Para Portugal. De Portugal eles vão sair para outro canto que nós vamos ver numa outra aula. É. Mas ali, e nesse momento, Shimon, o rei Dom Manuel, que é o rei que ordenou as expedições, ele estava surfando uma outra onda, entendeu? Ele já tinha contornado o Cabo da Boa Esperança, estava fazendo um negócio. Tinha os judeus que eram geógrafos já lá antes de judeus comandavam as expedições, financiavam. Dom Manuel não estava preocupado. Os judeus estavam em expulsar judeu. Os judeus faziam parte da corte de Dom Manuel, então até aqui os judeus tinham uma vida tranquila em Portugal e muito próspera. Né? Agora, esses judeus refugiados da Espanha juntam-se às comunidades existentes em Portugal, ou seja, também há um impacto muito grande humanitário em Portugal, porque do nada, né, milhares de famílias judias passam a fazer parte daquele território. Há um impacto cultural, geográfico. É uma densidade demográfica alta. Exatamente. Para algumas cidades, né? Exatamente. Como é que esse pessoal vai se instalar? Como é que vai ser? Né? Qual vai ser o ofício deles? Né? E já existiam os famosos degradados nessa época. E esse embate cultural é perigoso, porque não livra um judeu de ser um degradado. O degradado era aquela pessoa que não fazia nada, vivia nas ruas bebendo e vivia como popularmente conhecido como vagabundo mesmo, né? Então essas influências são perigosas, né? Isso é importante fazer essa ressalva. Agora, é interessante a gente falar aqui também um pouquinho sobre o legado judaico nesse período, né? As contribuições intelectuais. Então, os judeus deixaram um rico legado intelectual, incluindo obras filosóficas, médicas e literárias que influenciam o pensamento europeu até os dias de hoje. Né? Assim, Shimon, é muito importante a gente afirmar para quem nos assiste e para entender uma coisa. Saíram os judeus, mas os cristãos novos ficaram. Os verdadeiros, que queriam ser cristãos verdadeiros, e ficaram os cristãos novos que praticavam o judaísmo em secreto na Espanha. Né? Muitos ficaram, né? E ficaram por causa dos negócios que tinham, porque talvez, né, amavam mais esses negócios do que a própria religião e mais a vida, né? É que conseguiram se adaptar. Conseguiram se adaptar. Né? Conseguiram se adaptar, mas de qualquer forma uma maioria saiu, né? Uma maioria foi expulso. Isso. Bom, os judeus eram cartógrafos e navegadores. Eles desempenhavam papéis cruciais na era dos descobrimentos, como nós falamos aqui, né? Eles estavam ativamente envolvidos nas grandes navegações. 1492, ali anos antes, já é o período que o Dom Manuel está desbravando tudo aí, o Dom Manuel português, né? E ganhando muito dinheiro. Tem uma história do seguinte, Shimon, que eu gostaria de contar, que o Dom Manuel, ele ordena essas expedições, eles chegam às Índias, né? Sim. Eles contornam, chegam às Índias e conhecem o primeiro judeu a pisar no Brasil, que chama Gaspar da Gama, né? Que eles colocam esse nome de cristão novo dele. Olha só. E aí, como é que acontece? O Gaspar da Gama, ele é um cara muito falante, e fala muito, e fala mais de 7 idiomas, tá confabulando ali com os indianos, de vendendo mercadoria, e aí o dono do barco diz assim, pega aquele cara ali, chama ele ali, trazem ele pra dentro do barco, porque ele vê que tinha uma... E o que você começa a investigar, e açoitam o Gaspar da Gama, açoitam, ele diz, não, agora você vai se converter, força a conversão dele nos açoites. E aí depois levam ele pro Dom Manuel, entendeu? Que aí convertido. Já convertido, o Dom Manuel conversa muito com ele, gosta muito dele, vê que ele é alguém que pode prospectar algo pro reino, e ali, futuramente, em 1500, ele vai ser o judeu, um converso na esquadra de Cabral, que tem um livro que fala sobre isso também. Muito bem. Então, os judeus deixaram um patrimônio arquitetônico, né? Antigas sinagogas e bairros judeus ainda existentes em cidades ibéricas são testemunhas da rica herança e cultura judaica. Hoje, se você anda em Portugal e Espanha, você encontra, né? Alguns prédios, algumas sinagogas que foram sinagogas, né? São testemunhas da história, né? Do que aconteceu nesse momento. A influência linguística, o ladino, uma língua judaica espanhola e várias palavras de origem hebraica incorporadas ao português e espanhol são evidências da presença judaica duradoura ali naquela região. O ladino ele é levado com os judeus em outro momento
Até que no Brasil mesmo. Ele é levado e a gente vai descobrir isso. Mas eles levam o ladino para Portugal, né? E levam o hebraico para Portugal, para eles recomeçarem ali em Portugal. É isso que vai acontecer com eles. Eles levam esse legado para Portugal porque é o lugar, agora nesse momento, que essa grande massa conseguiu se instalar. Houveram outros judeus que saíram e foram para outro estado, como nós falamos, houveram. Mas a grande massa de judeus sai e fica em Portugal, porque era mais perto, era mais barato para a gente se situar. Não, e em Portugal os judeus até ali estavam bem, estavam protegidos, né? Bom, essa diáspora sefardita, ela tem um impacto global, né? Surgem novas comunidades na Europa, muitos judeus sefarditas estabelecem prósperas comunidades em cidades como Amsterdã, onde construíram sinagogas magníficas, contribuíram significativamente para o comércio e cultura local, inclusive esses judeus de Amsterdã acabaram vindo para o Brasil mais tarde. Bem mais tarde, né? Ali, com uma riqueza de detalhes, né? Bom, muitos buscaram refúgio no Império Otomano, né? Esses judeus que foram expulsos formaram comunidades grandes, né, em cidades como Salônica, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural da região, né? Então, os judeus tiveram um envolvimento importantíssimo no Império Otomano. E o Novo Mundo, o professor? Alguns sefarditas chegaram às Américas, estabelecendo-se em lugares como Recife, no Brasil, e mais tarde em Nova Amsterdã, atual Nova York, onde fundaram as principais comunidades judaicas do continente. Aqui já adianta, né, um pouco o tempo. O que nós vamos, né? O que nós veremos. E isso vai acontecendo no decorrer aí justamente dessa nova diáspora judaica acontecendo pelo mundo. É importante entender que em 1402, com esse decreto de expulsão, 120 mil judeus, que é uma quantidade massiva, foram para Portugal. Quando eles foram para Portugal, como nós comentamos, alguns foram para a Grécia e Império Otomano, que é o atual Irã, como nós conhecemos. No Irã, essas comunidades elas estão contidas até hoje e vivem lá até hoje, mesmo com esse cenário de guerra que nós vivemos hoje. E essas comunidades elas mantêm essas tradições judaicas, né, que nós chamamos de judaísmo mizrahi, né? Isso é muito importante entender, que são a vitória desses judeus, entende? É muito importante fazer essa ressalva, trazer isso dentro desse contexto. E levar isso para que até quem está voltando, quem está fazendo esse retorno ao judaísmo, entenda o como é importante ter uma mentalidade, uma ficção no pensamento de retorno, né, Shimon? Eu acredito assim. Em paralelo ao que os judeus viviam ali na Península Ibérica, outras comunidades, né, já estavam se organizando em outras partes do mundo. Como, por exemplo, nós temos uma grande academia. Você pode assistir isso na nossa aula sobre as fases do judaísmo, a história do judaísmo. Quando há a destruição do segundo templo, como nós já falamos aqui, os judeus se espalham por vários lugares. Nós temos uma grande academia onde hoje é o Iraque, né? Uma academia influente, na Babilônia, uma escola influente, e outra era no Irã, né? Outra era no Irã, também muito influente. São as duas mais influentes escolas que existiu, e existiu uma terceira escola em Alexandria. Isso. Essas escolas elas vão formar um judaísmo culturalizado e organizado. Exatamente. Né? Chamam de yeshivot, né? Escolas rabínicas. Mas elas vão trazer, aquilo é o trabalho que se faz, que nós fazemos aqui. Né? Porque ali há o Talmud, surge o Talmud, né? A organização. Isso, vai seguir a organização do Talmud no primeiro século. Que organiza a lei judaica, organiza a Torá escrita de uma forma prática, para que o judeu passe a viver aquilo. Então essas escolas estavam espalhadas. Então os judeus estavam sofrendo na Península Ibérica, foram para essas regiões onde tinham já essas referências judaicas. Os judeus iranianos, o professor Paulo lembrou muito bem, eles viveram muito bem no Irã até a Revolução Islâmica em 79. Perfeitamente. Né? 78, 79, houve a Revolução Islâmica no Irã, e aí, ao contrário da relação que os judeus tinham com os mouros, que eram excelentes relações, a comunidade judaica iraniana, na sua maioria, saiu de lá, obviamente,
ainda restam existe, cerca de 25 mil judeus lá. Nessa história da expansão islâmica, acho que vale fazer ressalva de que como é que acontece isso? O Muhammad, que é o profeta dos árabes, ele morre e aí ele tem uns descendentes ali, chamados descendentes, são os xiitas, né? Isso. Que hoje a gente conhece como xiitas. Xiitas e sunitas. E sunitas. Os xiitas é porque eles levaram a Sharia, que é a lei deles ali, mais a fio, e eles conseguiram implantar essa guerra de conquista. Guerra entendeu? de conquista, exatamente. Então, nesse contexto aí, que esse pessoal se uniu para fazer aquilo que nós explicamos, né, anteriormente. Bom, até aqui, então os judeus são expulsos da Espanha. Aqueles que não se converteram e não viviam, não conseguiam comprovar a prática cristã, tiveram que ir embora. Outros, os que permaneceram lá já como cristãos novos, tinham que exibir a sua prática cristã, cultural e por aí vai, e ir se adaptando ali à nova realidade. Para nós encerrarmos essa aula, nós ainda vamos ter nas próximas aulas falando sobre o período em Portugal, Isso. né, a vinda dos judeus para o Brasil, para Amsterdã e para outras regiões, mas para nós finalizarmos essa aula, apenas em 1978, com a nova Constituição Espanhola, é que Tardiamente, né? a religião judaica foi readmitida novamente no território espanhol. Olha só, quanto tempo depois? 1978, mesmo período da Revolução Islâmica no Irã, né? Justamente. Em 1992, aconteceu o aniversário de 500 anos da expulsão dos judeus. O rei Juan Carlos pede perdão oficial pelo decreto de expulsão em 1492. Em 2015, acontece a lei da nacionalidade para os sefarditas, né? A Espanha e Portugal oferecem cidadania a descendentes de judeus expulsos, né? E hoje existe o turismo e educacional, né? O crescente interesse na herança judaica ibérica e a restauração de sinagogas e bairros judeus. Veja, hoje os brasileiros que descobrem, né, vão fazer essa jornada. Justamente. Muitas famílias judias também fazem essa jornada. Então, da expulsão, apenas em 1978 é que os judeus são novamente livres, né? Readmitidos na sociedade. Nesse novo Estado espanhol. Né? Na sociedade espanhola para praticarem a sua religiosidade. Então o antissemitismo, ele ainda é muito latente na Espanha. A Espanha, como um Estado, ela se posiciona contra Israel, inclusive agora nos últimos dias, ela reconhece a Palestina, condena Israel, infelizmente. Embora tendo esse histórico, novamente a Espanha se coloca, mas a Espanha é um lugar contrária a Israel. A Espanha é um lugar de problemas, né? Veja, a Espanha, ali, naquele cenário daquele mapa que nós mostrávamos, dividido, a Espanha já era um lugar que existiam galegos, existiam diversos idiomas ali naquele meio, entendeu? Então unir esse povo contra os judeus foi um árduo trabalho de muito tempo. Mas conseguiram, né? Mas eles conseguiram. E hoje, o que eles plantam, o que eles colhem com isso? Eles colhem a separação da briga que tem lá hoje. A separação... Da Catalunha e Espanha, né? A separação... Os catalãos, eles querem se separar do reino espanhol. Uma separação e uma crise. Isso. Onde os europeus ali, os espanhóis e até portugueses, não têm filhos, hoje precisam de estrangeiros para manterem a sociedade Isso, em pé. Justamente. Né? Aconteceu em 2015 essa lei da nacionalidade para sefarditas, não é apenas uma reparação histórica, não. É parte de uma crise onde os governos olham para o Brasil, olham para a América Latina, veem milhares de brasileiros com uma ascendência espanhola, portuguesa, judaica, e falam, bom, vamos então dar uma cidadania. Nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de pessoas para terem filhos, nós precisamos repor a sociedade que está envelhecida e que precisa continuar. Então não é apenas uma reparação que a Espanha e Portugal fazem, é parte também de uma crise existencial do povo espanhol e do povo português. Veja, Shimon, estudar esses períodos históricos e os acontecimentos dos períodos históricos nos possibilita uma coisa. No decurso que a história vai se desenhando,
e vai sendo escrita pelas canetas e os papéis, a gente consegue ver uma coisa. A gente consegue ver os países que deram certo. Veja, essa migração judaica, eu conheço a história da migração judaica no Brasil. Inclusive a migração Mizrahi para cá, para o Brasil, que aconteceu aí no século XX, meados do século XX. Na virada, né, do século. Tem relatos de sinagogas aqui que rezavam ashkenazes judeus aí no Rio de Janeiro. Então, é muito fácil um historiador do país, que agora ele é ministro do país, ele veio dizer assim, olha, essas nações, elas deram certo. Por que a gente não traz de volta esse descendente desse pessoal para cá? Entende? Vale essa crítica para que os países abram os olhos, né? Então, eu acho que o que ocorreu era justamente isso. Muito bem. Nós esperamos você para a próxima aula, onde nós falaremos sobre a presença judaica agora em Portugal. Né? Você imagina, bom, acabou o sofrimento judaico? Não, ele estava apenas... para onde fugirão os judeus depois de Portugal? Ele estava em processo, né? O sofrimento, a expulsão dos judeus de Portugal ocorre e o estabelecimento dessa comunidade judaica que vem para o Brasil e para as Américas e por aí vai. Como resultado, surge Nova York, né? Entre outras muitas regiões brasileiras. Nós vamos ter uma aula também que fala sobre essa Inquisição em Minas Gerais. Sim. Né? Tem uma aula específica falando sobre isso. Bom, nos vemos lá.